Antes de começar a mensagem, eu queria parabenizar uma pessoa muito especial para nós, para a nossa igreja, uma pessoa muito importante. É o aniversário dele hoje, que é o pastor Léo. Ó, eu vi todo mundo que não bateu palma, eu vou contar para ele, tá? Pastor Léo não está bem, ele está gripado, então ele não está aqui. Poxa, olha só, no aniversário dele, ele acaba ficando mal, né, de saúde. Mas, Pastor Léo, se você estiver assistindo isso agora online, nós amamos você, que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu ministério. Amém? Vamos lá, tudo isso é maravilhoso, né? A igreja é algo incrível. A igreja é algo fundamental, é essencial, é algo tremendo em nossas vidas. Porém, acho que você deve reconhecer também que a igreja também é um desafio. É um desafio tudo isso que façamos aqui. E por que é um desafio? Existem vários aspectos, né, e várias respostas para essa pergunta. Mas nós somos instruídos como igreja a viver em união. Nós somos instruídos pela palavra de Deus para viver em comunhão, em amor uns com os outros, né? E Deus, o que ele fala? Olha, eu vou juntar um monte de pessoas, um grupo muito grande, cheio de diferenças, né? Com idades diferentes, com temperamentos diferentes, com passados diferentes, com experiências diferentes, com cultura, às vezes, até diferente. Eu vou juntar toda essa galera e agora eu quero que vocês vivem amando uns aos outros. Eu quero que vocês agem em conjunto, trabalham juntos em harmonia, em paz, em união, em amor, para cumprir os meus propósitos aqui nessa terra. Realmente é um desafio. Apesar de todas as nossas diferenças, nós somos chamados ainda para viver em união e cumprir os propósitos de Deus aqui nessa terra. Agora, é possível isso? Um sim, aqui na frente. É possível. É um desafio, mas é possível. Porque, apesar das nossas diferenças, os nossos membros da igreja, que eu falo isso dos membros que eu conheço, os membros, eu sei que, apesar das nossas diferenças, nós temos algo muito importante em comum. Isso é o Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas, nos capacitando por meio da palavra a realmente encarar esse desafio e ter sucesso nesse chamado como uma igreja. Porém, existem certas coisas que atrapalham, que pode impedir essa igreja de continuar seguindo em frente, unidos em amor, cumprindo os propósitos de Deus. Tem algumas coisas. Mas essa coisa que nós vamos focar hoje à noite é algo que realmente atrapalha o amor, a união, a paz e a comunhão dentro da igreja. E na verdade é algo que também atrapalha relacionamentos, tanto entre irmãos, quanto relacionamentos lá fora. Qualquer relacionamento, essa coisa é um veneno para os nossos relacionamentos. O que é isso? Acho que você reparou. O julgar incorretamente. O julgamento errado. Esse é um pecado muito comum mesmo, até dentro da vida de muitos cristãos. O julgar de forma errada é um pecado também sutil, que muitos nem percebem o quanto eles julgam da forma errada no seu dia a dia, com quanta frequência. Aí tem outros que percebem e sabem muito bem o que fazem, mas permite que esse pecado continue habitando na sua vida. Esse é um tipo de pecado muito destrutivo. É um tipo de pecado que gera muito conflito, muita divisão, que ofende, que machuca. Julgar incorretamente, como eu falei, é um veneno para qualquer igreja, é um veneno para qualquer casamento e qualquer outro relacionamento que tiver. Mas o que eu acho que talvez muitos não entendem é que esse pecado
é algo tóxico para a própria pessoa que costuma a viver julgando erradamente as pessoas ao seu redor. É muito prejudicial para a própria pessoa e ela muitas vezes nem percebem. Em Mateus capítulo 7, versículo 1, o próprio Jesus fala: não julguem e não serão julgados. É interessante que muitas pessoas lá fora, pessoas que não são cristãos, não têm o hábito de ler a sua Bíblia, não estão interessados, né, no cristianismo, muitas dessas pessoas conhecem esse versículo, ou pelo menos uma versão desse versículo aqui. E eles utilizam isso para tentar justificar o seu próprio pecado. Eles querem viver vidas seguindo os seus desejos carnais, vidas baseadas nas suas próprias ideologias e filosofias, vidas que buscam somente os seus próprios interesses. É muito comum você ouvir pessoas falar: quem é você para me julgar? Somente Deus pode me julgar. Quem é você? Qual direito que você acha que você tem de julgar a forma com que eu escolho a viver a minha vida? Já ouviu pessoas falar isso? Quem é você? Ninguém pode me julgar, somente Deus. Somente Deus. A pessoa não entende o que está realmente falando. Somente Deus. E se você não apoiar o estilo de vida que vivem, se você não concordar com o jeito que a pessoa vive a sua vida, você vai receber mais ou menos essa resposta: mas você não tem direito de me julgar. Quem é você? A sociedade nos fala que aqueles que julgam dessa forma são pessoas ofensivas, são pessoas preconceituosas, são pessoas intolerantes, que somente vivem discriminando, são cheios de ódio. E o problema é que essa mentalidade, infelizmente, tem infiltrado muitas igrejas de Cristo. Muitos cristãos também acreditam que não devemos julgar. Quem somos nós para julgar os outros? E quais são os resultados desse tipo de mentalidade dentro da igreja? Muitas vezes tem pessoas abertamente vivendo vidas pecaminosas, deliberadamente, e ninguém fala nada. Ninguém fala nada porque não querem ser vistos como aquela pessoa intolerante, aquela pessoa que vai discriminar, aquela pessoa preconceituosa. Quem somos nós? Eu sei que o meu irmão está vivendo no pecado, mas quem sou eu para julgar? Só Deus para julgar a vida dele. Esse é um resultado muito comum. Muitos acabam fechando os olhos para o pecado dentro da igreja por medo de como que os outros vão enxergá-los. Mas é interessante em 1 Coríntios capítulo 5, lá no final, no capítulo 12, no final desse trecho, do início de capítulo 1 ou 5, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, ele fala o seguinte: acaso eu deveria julgar os de fora? Vocês não devem julgar os de dentro? O apóstolo Paulo estava lidando com um problema muito sério, muito grave naquela igreja em Corinto. Um homem, eu não vou entrar em detalhes, volta depois para ler, mas um homem naquela igreja estava vivendo abertamente em um pecado extremamente grave. O Paulo fala o tipo de pecado que nem os pagãos têm ousadia de praticar. E qual que era o problema com isso? Além do pecado do homem, ninguém fazia nada. A igreja ignorava aquele pecado como se não estivesse acontecendo. Ninguém estava olhando para aquela situação e julgando de forma justa e correta aquela situação. E o Paulo, ele escreve e fala: gente, vocês têm a responsabilidade de julgar as ações daquela pessoa e deixar claro que o que esse homem está fazendo é errado, é contra a palavra de Deus. Não pode continuar. Aliás, é melhor você retirar essa pessoa como membro da igreja. Expulsa esse homem perverso da comunhão da igreja. Mas pastor, Jesus falou em Mateus 7, versículo 1, não julguem e não serão julgados. Sim, Jesus falou isso.
Mas esse mesmo Jesus disse em João capítulo 7, versículo 24, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então qual que é? Pode julgar? Não pode? É permitido? Não é? Será que Jesus está se contradizendo ao longo do seu ministério? Não. E de fato muitas pessoas fora e dentro da igreja estão confusos sobre esse assunto. Como é julgar o seu próximo? E como que Deus enxerga isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos deixar o próprio Jesus trazer clareza para esse assunto por meio do ensinamento dele no Sermão do Monte, no capítulo 7. Convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 7 de Mateus. E vamos perceber que quando lemos versículo 1 dentro do contexto, nós entendemos que Jesus não está ensinando que nós não podemos julgar de forma alguma em nenhuma situação. Não é isso que ele está falando. O que ele ensina aqui é como não julgar de forma errada. Como não cair no pecado em relação a esse assunto. Mateus 7, versículos 1 e 2. Jesus ensinando agora os seus discípulos, ele fala, não julguem e não serão julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Então, ao abordar esse assunto sobre julgamento, Jesus ele dá uma clara advertência para nós sobre julgar ações de outras pessoas, conduta de outras pessoas, de forma condenatória, de forma sem misericórdia. A advertência é isso, porque ele sabe que nós, seres humanos, temos a tendência de fazer isso. Nós temos a tendência de julgar outras pessoas com severidade, sem misericórdia, muitas vezes. Quando alguém comete um erro ou um pecado, nós temos essa tendência de julgar rigorosamente as condutas e as ações da pessoa. Principalmente quando aquela pessoa nos ofende. Quando aquela pessoa falha conosco. Aí nós declaramos a sentença. Aí nós batemos o martelo. Aí nós tratamos a pessoa com severidade. Aí nós condenamos e tchau, não quero nem saber mais sobre você. É interessante que nós entramos aqui domingo após domingo e nós nos alegramos, essa palavra foi usada muito hoje, né? Nos alegramos em relação à misericórdia de Deus. Nós admiramos, nós ficamos maravilhados, como assim? Esse Deus santo e perfeito, que me conhece com todas as minhas falhas e pecados, Ele demonstra misericórdia. E a gente canta louvores que destaca a misericórdia de Deus. E nós oramos e agradecemos Ele pela misericórdia que Ele tem derramado sobre nós. E nós gostamos muito de versículos como Lamentações 3, 22 e 23. Gabi, desculpa, eu não passei esses aqui para você, vou colocar no telão. Que fala, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Nós ficamos emocionados com versículos assim. A misericórdia de Deus se renova todos os dias. Grande o amor de Deus. Ele deveria e poderia ter nos consumido muito tempo atrás e mesmo assim aqui estamos, na presença dEle, vivos. É muita misericórdia. Só que o problema é depois de receber toda essa misericórdia de Deus, muitas vezes nós escolhemos a negar, a demonstrar essa mesma misericórdia para com aqueles ao nosso redor que falha, para com aqueles que nos machucam, para com aqueles que fazem coisas que não gostamos. E Jesus deixa claro que aqueles que julgam severamente, sem misericórdia,
condenando aqueles que caem no pecado, naturalmente serão julgados da mesma forma. Naturalmente serão julgados com a mesma medida. Ou seja, se você não demonstra misericórdia e compaixão e paciência com as falhas e os erros e os pecados dos outros, você não será dado misericórdia. Às vezes, quando alguém nos ofende, nos machuca, faz algo errado, nós julgamos severamente, sem misericórdia. Mas aí quando nós, logo em seguida, caímos no pecado, nós oramos: Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, não me julgue severamente. Não me castigue severamente, não me trata com severidade, Senhor. Derrama a tua misericórdia sobre mim. Então tenha cuidado quando for julgar alguém. Porque sabemos que todos nós estamos expostos ao pecado. Todos nós. E nós temos que lembrar, antes de julgar alguém, antes de condenar, que nós também poderíamos cair facilmente no mesmo pecado, nas mesmas falhas, e provavelmente já caímos muitas vezes exatamente nos mesmos pecados, e já falhamos muitas vezes da mesma forma. Então, quando você for julgar a má conduta do seu próximo, do seu irmão, que seja de maneira justa, que seja com um espírito de amor, de misericórdia, de perdão, para que no futuro, se você cometer aquele mesmo erro, você vai receber essa mesma misericórdia daqueles a quem você concede a misericórdia. E principalmente, assim você receberá a misericórdia do Senhor. Olhe no versículo 3 comigo. Versículo 3 de Mateus 7, voltando para aquela sermão do monte, Jesus continua, ele fala assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? É impressionante como Jesus conhece o coração do homem. Como ele nos conhece perfeitamente, ele destaca o fato de que nós somos inclinados a constantemente observar e analisar a vida das pessoas ao nosso redor. E muitas vezes nós nos tornamos o expert em identificar falhas e pecados e fraquezas na vida de outras pessoas. Nós enxergamos, nós analisamos, nós identificamos cada coisa pequena. Sabe que tem alguns que nem conseguem participar de um culto na igreja sem ficar o tempo todo reparando, olhando ao seu redor, olhando para a vida do seu irmão, analisando, identificando tudo que ele acha errado, tudo que não agrada, tudo que não alinha com o seu gosto. E o tempo todo fazendo julgamentos errados, reparando cada coisinha minúsculo e julgando. Eles amam a falar sobre as coisas erradas na vida do seu irmão, enquanto ignoram uma multidão de pecados e falhas na sua própria vida. E depois acha que tem o direito e a moral de arrogantemente se aproximar daquele irmão e apontar para esse irmão as falhas e os erros, enquanto estão ali com uma viga no olho. E você? Agora vamos ser mais pessoal aqui. E você em relação a esse assunto? Como você tem agido, né? Vamos até recentemente em relação a isso. E eu sei que isso é pertinente para todos nós aqui, porque vivemos num mundo caído, num mundo corrompido.
Nós estamos em volta de pessoas corrompidas também pelo pecado. Existe muita injustiça no mundo, existe muitas coisas erradas. Como que você tem lidado com isso? Como tem sido os seus julgamentos no dia a dia? Porque o fato é, todos nós julgamos todos os dias. A pergunta é, como tem sido esses julgamentos? Julgamentos erradas ou corretas? Agora vamos para um nível ainda mais pessoal. E dentro do seu lar? E dentro do seu lar? Porque sabe que essa lição de Jesus em Mateus 7 não se aplica apenas para a igreja. Deve ser aplicado primeiramente dentro do seu lar. Quantos reclamam sobre o seu cônjuge? E reclama sobre o que o cônjuge não faz, e reclama sobre o que ele faz, e fica bravo e chateado, e fica falando o tempo todo, todas as coisas que o cônjuge precisa mudar, e ajustar, e fazer, e parar de fazer, enquanto ignora as suas próprias falhas, e seus próprios pecados, e ignora as próprias coisas que você sabe que tem que mudar. É muito fácil olhar e focar nos pecados, nos erros, nas falhas, nas fraquezas dos outros. E talvez a gente faz isso como uma forma de defesa, autodefesa. Porque se eu posso concentrar naquilo que a minha esposa, os meus filhos, o meu irmão está fazendo de errado, se eu posso continuar apontando essas coisas para eles, envergonhando, tentando humilhar, talvez eu sinto melhor sobre a minha vida e a condição do meu próprio coração. E dentro do seu lar, como que está? É esse tipo de julgamento que Jesus está condenando em Mateus 7. Ele fala no versículo 4, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo pega pesado com os cristãos naquela igreja, principalmente no começo da carta com os judeus que pertenciam à igreja de Roma. Os judeus ainda tinham um pouco da bagagem, tá? Da bagagem que eles carregavam antes de conhecer Cristo. E essa bagagem era o seguinte: os judeus achavam que eles eram superiores a todas as outras raças, todos os outros homens, porque eles eram descendentes de Abraão. Porque eles foram escolhidos para ser o povo de Deus. Então, mesmo depois de aceitar Cristo, eles continuavam lutando com esses antigos conceitos. E eles julgavam os gentios e as outras pessoas pelos pecados e a maldade que eles cometiam. E o Paulo fala, não. Olha só o que ele fala aqui no versículo 1. Romanos 2, versículos 1 a 11. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesmo naquilo que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas para os que buscam seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação.
Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego, pois Deus não mostra favoritismo. Você percebeu que o que o Paulo chama uma pessoa que vive julgando de forma errada os outros, enquanto pratica as mesmas coisas? Uma pessoa obstinado. Uma pessoa que tem um coração endurecido. São palavras pesadas. Julgue por sua conta e risco. Entenda que tem consequências. Você quer julgar? Tá bom. Mas entenda que não é algo qualquer. É algo que tem consequências e implicações sérias diante de Deus. Agora voltando para Mateus capítulo 7, versículo 5. Jesus fala: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então olha só, Jesus não está falando que nós não podemos ou não devemos julgar as ações e a conduta do nosso irmão, da nossa esposa, do marido. Não. Ele não está dizendo que não podemos tentar ajudar o nosso próximo em relação às falhas e pecados. Não é errado você julgar a mal conduta de alguém e chegar na conclusão que aquilo é pecado e que ela precisa mudar aquilo. Mas Jesus está falando, só não faz isso de forma hipócrita. Não faça isso da forma errada. Quantos pais cristãos agem dessa forma com seus filhos dentro de casa? Eles estão constantemente disciplinando e corrigindo e apontando os erros e as falhas, constantemente falando para os filhos tudo que os filhos precisam mudar e como melhorar. Mas ao mesmo tempo não façam o esforço dentro de casa para crescer na sua fé, para desenvolver maturidade espiritual e para mudar aquilo que ela sabe precisa mudar também. E os filhos reparam nisso, com certeza. Os filhos reparam nisso. E fala, poxa, meu pai está pegando no meu pé. A minha mãe está sempre me disciplinando, sempre falando para mim aquilo que eu preciso fazer certo, parar de fazer o errado. Mas estão fazendo as mesmas coisas que eu faço. Quantos filhos crescem em lares cristãos com uma visão distorcida do cristianismo por causa da hipocrisia dos próprios pais ao longo da criação? Olha, Jesus, ele quer que nós ajudamos os filhos, o nosso cônjuge, o nosso irmão. Ele quer que nós ajudamos tirar os pecados, o cisco do olho, mas da forma correta, tendo a certeza que você, primeiramente, está fazendo todo o esforço de tirar a viga do seu próprio olho. Se nós estamos fazendo esse trabalho, nós vamos ter a clareza para poder discernir da forma correta o cisco no olho do nosso irmão e saber como ajudá-lo a superar isso. Porque se nós não estamos, em primeiro lugar, tratando o pecado na nossa vida, nós não temos o direito para julgar ninguém e condenar ninguém. Não temos a moral. Não é o nosso lugar de tentar tirar o cisco do olho do irmão enquanto nós temos uma viga no nosso. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo fala, irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Então Paulo está falando, olha, dentro da igreja, se você julgar a má conduta de um irmão, você julgou e percebeu que essa pessoa foi surpreendida, caiu no pecado, vocês que são espirituais,
Ou seja, vocês que já estão nesse trabalho, esse processo de remover a viga do seu olho, vai lá. Levanta o irmão. Com mansidão, com compaixão. Ajuda o irmão, incentiva o irmão ao arrependimento e à restauração. O alvo de julgar o irmão nunca é para ser algo severo e nunca é para condenar. O objetivo é de ver aquela pessoa restaurado no seu relacionamento com Jesus. O objetivo é de ajudar a pessoa a enxergar o seu próprio pecado e ajudá-la a superar aquilo. Então sim, nós podemos julgar. Nós podemos olhar para uma situação e julgar se o que a pessoa está fazendo é certo ou errado à luz da palavra de Deus. Podemos fazer isso, desde que façamos isso da forma correta. Com mansidão, com compaixão, com paciência, com misericórdia e com perdão. Então, se eu julgo que o meu irmão está falhando, que o meu irmão está no pecado, e eu sinto a necessidade de apontar isso para ele, eu preciso primeiramente parar e fazer algumas perguntas comigo mesmo. Eu estou julgando para condenar ou para restaurar? Eu estou julgando o meu irmão de forma hipócrita? Será que eu estou querendo realmente ajudar ou eu estou querendo envergonhar e humilhar? Chamar neste momento a equipe de louvor para vir aqui. E tem mais uma pergunta crucial, que é o seguinte: será que eu estou julgando as ações ou os motivos, as intenções? Eu quero deixar muito claro esse ponto aqui antes da gente encerrar. Nós podemos sim julgar ações, conduta. Jamais podemos julgar intenções do coração, porque somente Deus conhece as intenções do coração do homem. Mas isso é difícil. Eu acho que caímos muito nesse aspecto do julgamento. De olhar para certas pessoas e tudo que a pessoa fala, tudo que a pessoa faz, nós já chegamos na conclusão que é motivado por algo mal, por orgulho, egoísmo, arrogância, maldade. São pessoas que olham para outros, por exemplo, na igreja, no meio do louvor, levantando as mãos em louvor e adoração. Você olha e fala, a conduta está bonita, né? Mas, com certeza, só está fazendo isso para se mostrar. Só está fazendo isso porque querem, a intenção por trás desse ato é porque querem que os outros olham e pensam, olha como essa pessoa é espiritual. Acho que falhamos muito em julgar intenções, tanto na igreja, quanto dentro de casa, com os nossos cônjuges, com a nossa família. E eu acho que redes sociais têm piorado essa tentação ainda mais. Porque nós podemos gastar horas analisando a vida de outras pessoas. E fica lá, tá bom, eu sei porque essa pessoa postou essa foto. Aí você fica, olha o que essa pessoa falou. Ela só quer que os outros olhem e acham que é o melhor cozinheiro. Essa pessoa está mostrando só os melhores lugares, porque a intenção de mostrar aonde que ela está viajando é porque ela quer que todos acham que ela tem condições financeiras. É porque ela acha que é melhor, ele acha que é melhor do que os outros. Isso aí é fatal. Redes sociais é uma brecha que muitos cristãos abrem para cair constantemente no pecado do julgamento. Lembre,
julgue por sua conta e risco. Em 1 Coríntios 4, versículo 5, o Paulo fala: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então Paulo está falando, não julgue as intenções antes do devido tempo. Deixa com Deus. Não fica lá tentando adivinhar o porquê que uma pessoa está fazendo o que ela faz. Qual é a intenção? Não. Deixa com Deus. Ele vai revelar. Tudo será exposto no final. Mas talvez a maior pergunta, e a gente vai encerrar com essa pergunta. Pergunta mais importante, talvez, para se perguntar ao julgar a conduta do seu próximo. Será que o meu julgamento é baseado nas minhas próprias preferências, opiniões e interesses? Ou será que esse julgamento é baseado na palavra de Deus? E deve sempre ser a última parte. Eu julgo baseado na palavra de Deus. Pode ser que tenha coisas que o meu irmão faz que, na minha opinião, eu não faria. Não é necessário, não é errado, mas eu não gosto. Eu não faço. Mas eu não posso julgar e condenar, porque a Bíblia deixa claro que aquilo não é errado necessariamente. Então eu vou deixar o meu julgamento de lado e deixar o meu irmão ter o benefício da dúvida e ter o seu relacionamento com Deus. João 7,24, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Convido a igreja a se levantar neste momento. Nós vamos ter mais um louvor. Você sabe como que funciona. É sempre um tempo que nós oferecemos no final, para você ter um tempo para refletir sobre aquilo que você ouviu, que você possa refletir com sinceridade a sua conduta, a sua vida. Como que a sua vida se alinha com aquilo que você ouviu nessa noite? Se tiver algo que você precisa confessar, faça isso. Confesse isso diante do Senhor, o altar está aberto. Se precisar orar por alguém, interceder por alguém, orar pela própria vida, que seja entre você e Deus. Mas se você é uma pessoa que nunca experimentou a misericórdia de Deus, que você ainda está testando, as águas, você ainda está analisando esse negócio chamado cristianismo, eu prometo que se você se render a Cristo, pedir para Ele entrar como Senhor e Salvador da sua vida, você receberá a misericórdia naquele exato momento. E todos os seus pecados que você tem cometido até este momento serão apagados, totalmente perdoados. E assim você entenderá o amor, a graça e a misericórdia do Senhor. Faça isso, entregue a sua vida a Cristo hoje. Você sairá daqui com uma nova vida, um novo começo, uma nova chance. Agora como filho ou filha de Deus. Enquanto nós cantamos, fique à vontade.